Olá! Na década de 80, tinha uma propaganda de uma vodka que tinha como slogan o seguinte: eu sou você amanhã. Essa propaganda, como era muito intensa, servia também para nós economistas entendermos o que acontecia no Brasil e na América Latina. A Argentina sempre tinha crises por conta das suas políticas econômicas irresponsáveis. E aí nós criamos o efeito caipirinha. O que é o efeito caipirinha? É quando acontece na Argentina, é porque no Brasil vai acontecer. Ou seja, o Brasil é a Argentina amanhã. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo porque o que estamos vendo hoje na Argentina, no Equador, no Chile, é exatamente o efeito Orloff ou o efeito caipirinha. São políticas econômicas que foram adotadas, neoliberais, que fizeram que ocorresse uma grande concentração de renda, um empobrecimento gigantesco da população e, no limite, a população vai às ruas porque não aguenta mais. Isso que está acontecendo hoje e você vê todos os dias na televisão. Mas, na verdade, essa política não começa agora. Essa política começa nos anos 90 de forma mais organizada. Nos Estados Unidos, houve uma grande conferência para a qual foram convidados a Argentina, o Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Venezuela e Peru. E ali foi apresentado um prognóstico sobre a economia desses países e qual seria a solução. Claro, sobre a ótica e interesse dos Estados Unidos. Esse receituário foi apresentado por um economista chamado John Williamson. Isso foi dado um apelido que ficou muito forte dos anos 90 para cá. Chama-se o Consenso de Washington. O Consenso de Washington ele foi aplicado no Brasil durante o governo, em especial, lógico, o governo Fernando Henrique. Depois suspendemos esse processo de aplicação do consenso durante os governos de Lula e Dilma e voltam, depois do golpe aplicado a Dilma, com Temer e agora com Bolsonaro, de forma muito mais intensa. Ou seja, aplicamos aqui, nesse momento, o que foi aplicado no Chile, na Argentina, no Equador. E quais são, basicamente, essa lista? Um pouco longa, serei rápido. Primeiro, uma tal de disciplina fiscal já foi feita, chama Emenda Constitucional 95, onde, durante 20 anos, o orçamento brasileiro não pode crescer nada, diminuindo com isso os investimentos na área de saúde, de educação, de inclusão social, fazendo que o país fique nesta crise que está hoje. 2. Mudança das prioridades no gasto público. O que quer dizer isso? Simples. O dinheiro público é para pagar juros do sistema financeiro e reduzir os investimentos nas outras áreas que são importantes para o povo brasileiro. 3. Reforma tributária. Em 1995, Fernando Henrique extinguiu a cobrança de imposto sobre lucro e dividendos. Sabe o que significa isso? Significa que se você, trabalhador, ganha acima de 2, 3 mil reais, você paga imposto de renda. Só que quem tem uma empresa, uma pessoa jurídica, que ganha 100, 200, 300, 500 mil por mês e tirar na forma de lucro ou dividendo, não paga R$1 de imposto de renda. Isso faz parte do Consenso de Washington. Taxa de juros positivas, ou seja, quanto mais alta a taxa de juros, mais aqueles que organizaram esse pensamento ganham. Leia-se, no Brasil, os bancos. Temos 5 grandes bancos no Brasil e a nossa taxa de juro, indiferente do governo baixar a sua taxa de juro, não adianta nada, porque o juro oficial baixa. Mas como são só 5 bancos, na sexta-feira à noite, tomando uísque, eles resolvem qual será a taxa aplicada à população e, indiferente de qualquer decisão do governo, pagamos hoje as mais altas taxas de juros do mundo. Uma taxa de câmbio que é flutuante, ou seja, de acordo com os interesses dos Estados Unidos. O sexto, que ocasionou uma grande miséria no Brasil, a liberalização do comércio. O que aconteceu? Fernando Henrique abriu a fronteira do Brasil sem defender nenhum setor. O que aconteceu? Uma grande concentração. Não importa em que cidade você esteja hoje. Passe a lembrar quantos bancos tinham no tempo de Fernando Henrique. Quantos bancos tem hoje? Quantas agências bancárias tinham e quantos tem hoje? Na tua cidade, veja os supermercados. Você sabia que quase 90% dos supermercados no Brasil são multinacionais? Isso é resultado exatamente da liberalização do mercado que Bolsonaro, através de Paulo Guedes, incentiva ainda mais. Mais ainda, o fim das restrições aos investimentos estrangeiros. O dinheiro pode entrar do jeito que quiser, na hora que quiser. Você pode até falar assim, mas Enio,
Qual é o problema desse dinheiro entrar aqui no Brasil? Não é bom? Ele não vem investir? Na verdade, a história prova que esse dinheiro não entra para investimento. Ele entra de duas maneiras. Uma, como especulação. Como a taxa de juros é muito alta, o dinheiro vem de fora, fica aqui enquanto a taxa de juros for interessante. Começa alguma crise no governo, imediatamente ele sai, deixando o Brasil fragilizado. 2. Vem o dinheiro chamado investimento direto estrangeiro. Esse dinheiro vem para comprar empresas. Aí você vai me perguntar, então é bom? Não é, porque esse dinheiro não vem para abrir novas empresas, gerar emprego, pagar impostos. Esse dinheiro vem para eliminar concorrentes. Eles compram empresas que concorrem com essas empresas no exterior, juntam todas, consequentemente, aumenta o desemprego. Durante o governo Fernando Henrique, foi gigantesco a entrada de investimento direto estrangeiro no Brasil. E o aumento do desemprego foi proporcional a esses investimentos. O dinheiro vem, mas não melhora em nada a economia e muito menos a vida da população. A privatização das empresas estatais. Ora, Fernando Henrique fez isso com muita competência. Aliás, o Fernando Henrique do Brasil foi muito mais eficiente que a Margaret Thatcher na Inglaterra. Ele vendeu o que deu. Graças à organização da sociedade, ao movimento sindical, aos movimentos sociais, seguraram para que não entregasse todo o Brasil. Embora o que o Fernando Henrique não entregou e Temer não teve tempo, Bolsonaro e Paulo Guedes estão fazendo tudo para fazer essa entrega. Daqui a pouco eu vou dar mais um exemplo. A desregulamentação das atividades econômicas também é um dado importante. Por quê? Porque num país com tanta desigualdade, se você dá a mesma condição para todos, você está sendo injusto com os pequenos. Como é que uma micro e pequena empresa concorre com uma grande empresa, se as condições delas são diferentes? Como uma empresa que está no Acre, que está no Piauí, tem capacidade de disputar com uma empresa em São Paulo, no Paraná ou no Rio Grande do Sul? A verdade é que você precisa tratar o capitalismo brasileiro de forma desigual como ele é. O capitalismo no Brasil é um só que ele se comporta de maneira diferente dependendo de cada região. Ao tratar todos de maneira igual, você necessariamente será injusto com algum setor da sociedade, aumentando com isso a concentração de um setor em detrimento de outros. E, por fim, a garantia dos direitos de propriedade. Isso parece uma coisa simples, no momento em que, por exemplo, movimentos sociais importantes, como o movimento dos trabalhadores sem terra, são tão marginalizados. A verdade é que é fundamental que tenha a socialização da propriedade. E isso está na Constituição brasileira. Se tem uma propriedade e ela não é produtiva, ela tem que tornar-se produtiva. Daí o papel do Estado brasileiro, através do INCRA, de comprar essa terra e colocá-la à disposição para a reforma agrária. Quando isso não ocorre, você tem uma terra que nada produz, que só fica lá valorizando, enquanto você tem uma população na cidade demandando saúde, educação, sem emprego nenhum e cada vez mais miserável. O que é importante perceber que esses 10 pontos que nós elencamos, chamado Consenso de Washington, ele já foi aplicado há mais tempo em outros países, e em outros, como o nosso, ficaram suspensos ou foram eliminados por um período e agora voltam com muita força. Posso lhes dizer que se continuar sendo aplicado o Consenso de Washington no Brasil, como Bolsonaro está fazendo, não tenha dúvida, o resultado em breve será o mesmo resultado da Argentina, que Bolsonaro tanto elogiava, do Chile, do Pineda, que ele dizia que era muito bom, ou o Equador. Então, não tenho dúvida, o efeito Orloff não é uma praga, ele é uma realidade. E aí é importante perceber que essas políticas todas, mesmo para o Brasil, que segurou isso por algum tempo, foi muito danosa. Vamos pegar o período de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Entre 96 a 2000, o saldo na balança comercial foi negativo em mais de 38 bilhões de dólares. A dívida externa saltou de 123 bilhões em 90 para 235 bilhões em 2000. Quero ressaltar aqui que a dívida externa saltou em especial por conta do Plano Real e em especial do congelamento do dólar a R$1. Aquela paridade real e dólar ao valor de $1, custou muito, aumentou em muito. Você pode ver pelos números, de 123 bilhões para 235, mas que dobrou a nossa dívida externa. Sem contar ainda o endividamento somado à perda de competitividade, ao desequilíbrio da balança comercial,
que produziu um déficit gigantesco, quase 60% das exportações brasileiras. Portanto, o PIB brasileiro em 99 foi de 1 trilhão. Olha só, tão grande quanto de alguns países da economia consolidada, como Canadá, França. Porém, o Brasil era ainda um dos países mais desiguais do mundo. Nesse sentido, é importante a gente ver até outros exemplos. Eu vou pegar um exemplo só, o Chile. Por que estou usando esse exemplo? O Chile é a menina dos olhos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele acha que se tem um país que deu certo, foi o Chile. Primeiro, a política econômica neoliberal ou ultraliberal que foi aplicada no Chile só foi possível porque era uma ditadura. Porque fora de uma ditadura, nunca se conseguiria aplicar uma política tão dura, tão drástica e tão concentradora como foi aplicada. Olha só, em 2000, o Chile tinha 15 milhões de habitantes e um PIB de 77 bilhões. Em 90, a dívida externa era de 18,5 bilhões. Em 2000, 10 anos depois, a dívida chegou a 40 bilhões de dólares. Ora, se é tão certo esse programa ultraliberal, como é que mais que dobrou a dívida externa? Em 2000, 10% da força de trabalho estava desempregada. 1 milhão de pessoas, olha, um país de pouco mais de 15 milhões de habitantes, 1 milhão de pessoas vivia abaixo da linha da pobreza e 700 mil famílias estavam afogadas em dívidas. Essa semana, que o Chile vive em uma confusão social sem precedentes, desde o fim da ditadura de Pinochet em 99. Essa crise toda não é pelo reajuste da passagem do metrô. Aliás, nós já vimos esse filme. Estão dizendo que, olha, aumentou a passagem do metrô em valores simbólicos e o povo não aguentou. Não é isso. Foi a gota d'água. Foi o estopim de uma revolta da população de um país onde tudo foi privatizado. A educação, a saúde, a previdência. Se tem um país que você não tem direito a nada, é no Chile. Por isso, quando chegamos ao Brasil, e aí sim que eu quero trazer a você os dias de hoje. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu no Chile. O agente financeiro que participou do plano de implantação do Estado mínimo no Chile é o nosso ministro da Economia. E diz que vai privatizar tudo que der tempo, até o fim do governo Bolsonaro. Ele, inclusive, disse que se dependesse dele, ele venderia até o palácio. Ele disse isso numa palestra nos Estados Unidos. E a empresa da vez são os Correios. É claro que são muitas outras na fila, mas os Correios são primeiro porque não é uma empresa de entregar cartas apenas. É uma grande empresa de logística. Ela tem sua origem, olhem só, no século XVII, em 1663. Está em quase todos os 5.770 municípios do país. Nesses anos, você veja só, em 1663 ele é criado, em 1931, já no século XX, cria-se o Departamento de Correios e Telégrafos. Em 69, é criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Em 74, o Correio Aéreo Noturno. Em 82, o Serviço de Encomenda Expressa, o famoso SEDEX, que o Brasil tanto precisa hoje. Em 2001, ele passou a ser o distribuidor do Programa Nacional do Livro Didático, que revolucionou o nosso país. Em 2003, ele foi fundamental no apoio ao programa Fome Zero, onde foram distribuídos 615 toneladas de alimento à população. E quando se fala que as estatais dão prejuízos, é uma grande mentira de Paulo Guedes. Em 2017, o lucro dos Correios foi de 667 milhões. Em 2018, o lucro foi menor, de 161 milhões. Por que essa queda? É o processo de sucateamento que estão fazendo no Correio para diminuir seu lucro, para dizer que a empresa não é viável e, com isso, privatizá-la com a pressa que eles querem privatizar. Eu poderia citar aqui vários papéis que o Correio tem que talvez você não saiba. Pagamento de pensões, distribuição de livros escolares, transporte de doações, campanha de alimento. Ou seja, ele é estratégico no Brasil. E o que mais me surpreende, nos Estados Unidos, que é a meca dos liberais brasileiros, os Correios são uma empresa pública desde 1775. Outra, alguns outros países privatizaram também os Correios. E sabe o que aconteceu? Não só não deu certo, como ainda reestatizaram esse serviço. A Alemanha, por exemplo, o Correio foi privatizado em 2005. Fechou 38 mil postos de trabalho. E este ano, o serviço foi reajustado em 400%. No Reino Unido, ele é privatizado desde 2015.
fechou 11 mil postos de trabalho. O Royal Mail recebeu mais de 1 milhão de reclamações entre 2017 e 2018. Portanto, privatizar os Correios é um atentado contra a soberania. Não há razão alguma para acreditar que os serviços serão melhores e mais baratos. Aliás, nós já vimos isso. Defender os Correios para os brasileiros é um dever de cada um de nós. Soma-se essa luta e não permita que mais esse patrimônio brasileiro seja entregue para o enriquecimento de outras nações. Porque eu quero repetir aqui, boa parte das empresas que serão privatizadas por Bolsonaro serão adquiridas por estatais de outros países. Ora, se uma estatal não serve para o Brasil, por que serve para os Estados Unidos, para a China, para a Alemanha, para a França? Algo está errado neste governo. E tenho certeza, o erro não é do povo, mas é de Bolsonaro. Um grande abraço.